Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver durante uma hora exercícios de geometria do 11º ano. Não se esqueçam de subscreverem o canal para ajudarem o canal a crescer, para termos também mais vídeos como este. Caso não queiram ver o vídeo de seguida até ao fim, poderão mais tarde ir à descrição e verem a partir do exercício que vocês quiserem ver. Exercício 1. Os segmentos da reta AB e BC são lados consecutivos de um hexágono regular de perímetro 12. Qual é o valor do produto escalar de BA, do vetor BA pelo vetor BC? Ora, como AB e BC são lados consecutivos de um hexágono regular, então digamos que estes são os pontos, são os vértices AB e C. Portanto, temos aqui o nosso segmento de reta AB e o segmento de reta BC. O nosso vetor BA será este aqui. E o vetor BC será este aqui. Eles têm o mesmo comprimento, não é? Eu sei que o produto escalar de BA por BC vai ser a norma de BA vezes a norma de BC vezes o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores. Portanto, qual é que é a norma de BA? É igual à norma de BC, não é? Isto é um hexágono regular. E como se trata de um hexágono regular, quer dizer que os lados têm todos o mesmo comprimento. Eu sei que um hexágono tem 6 lados e que o perímetro é 12. Portanto, para descobrirmos o comprimento de um dos lados, é só resolver esta equação, 6L igual a 12, e ficamos com L igual a 2. Portanto, cada um dos lados do hexágono terá de comprimento 2. Portanto, BA tem de comprimento 2 e o vetor BC tem de norma 2 também. Então, e qual é que é o ângulo entre o vetor BA e o BC? Reparem que um hexágono que seja regular é formado por... pode ser composto por 6 em 6 triângulos equiláteros. Exatamente iguais. Ok? Portanto, assim deste modo. Como se trata de um triângulo equilátero, então eu sei que este ângulo aqui é 60 graus. Mas o ângulo formado entre BA e BC é o dobro deste, não é? Porque é este ângulo todo aqui. Então será 120 graus. O cosseno de 120 graus é menos 1 meio. Portanto, ficamos com 4 vezes menos 1 meio. E isto vai dar menos 2. Portanto, a resposta certa é a opção B. Exercício 2. Considere, num referencial ortonormado x ou y, a circunferência centrada na origem do referencial e que passa no ponto A de coordenadas 2, 1. Seja R a reta tangente à circunferência no ponto A. Qual é a ordenada na origem da reta R? Então, eu desenhei, representei a circunferência que passava no ponto A num referencial, não é? Centrada, portanto, circunferência que é centrada na origem. Temos aqui o nosso ponto A verde. E vamos agora representar esta reta R, que é tangente à circunferência no ponto A. E o que nós queremos saber é o valor da ordenada na origem. Ok? Portanto, é este valor aqui. Então,
esta é a nossa reta R que acabamos de desenhar, mas eu para isso eu vou ter que considerar uma outra reta S, ok? Reta S que vai ser perpendicular à reta R e que passa também no ponto A. Essa reta vai ser, vou desenhá-la a branco, portanto, passa pelo ponto A e é perpendicular à reta R. Relativamente à reta S, eu conheço dois pontos da reta S. A origem, ok? E o ponto A. Então, eu consigo determinar o declive da reta S, que vai ser 1 menos 0 sobre 2 menos 0. Vou ficar com 1 meio. Assim, como a reta R é perpendicular a S, o declive da reta R é menos 1 sobre o declive da reta S. Assim, o declive da reta R vai ser menos 2. Então agora já sabemos que a reta R vai ser do género y igual a menos 2x mais b. Vamos então determinar o b. Nós já sabemos um ponto desta reta R, o ponto de coordenadas 2, 1. Então vamos substituir nesta mesma equação. Ficamos com 1 igual a menos 2 vezes 2 mais b. E assim o b vai ser igual a 5. Pelo que a resposta certa será a opção B. Exercício 3. Considere, num referencial ortonormado ao x, y, z, a superfície esférica da equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais z mais 1 ao quadrado igual a 10. Seja P o ponto da superfície esférica de abscissa 1, ordenada 3 e cota negativa. Seja R a reta de equação vetorial, portanto nós temos aqui, sublinhado, determine uma equação do plano que passa no ponto P e é perpendicular à reta R. Apresenta essa equação na forma ax mais by mais cz mais d igual a 0. Ora, então, se esse ponto P é um ponto da superfície esférica, tem a posição e ordenada 3, resta-nos só descobrir qual é que é a cota desse ponto. Então, o que nós vamos ter que fazer é substituir na equação da superfície esférica. Ora, tem da posição 1, portanto, o x é igual a 1, 1 menos 1 ao quadrado. Tem a ordenada 3, portanto, 3 menos 2 ao quadrado, mais z mais 1 ao quadrado, igual a 10. Ora, então ficamos com z mais 1 ao quadrado igual a 9, ok? Pelo que z mais 1 será igual a mais ou menos 3. E assim o z será menos 1 mais ou menos 3. Vamos ter duas soluções. Uma vai ser menos 4 e a outra vai ser 2. Mas, como dizia o enunciado, o ponto P tem de ter cota negativa. Portanto, o z é igual a menos 4. Então já temos as coordenadas do ponto P determinadas. Agora queríamos determinar uma equação do plano que passasse por este ponto, pelo ponto P, e que fosse perpendicular à reta R. E por isso, um plano é perpendicular a uma reta quando um vetor normal ao plano, ok, pode ser um vetor diretor da reta R.
Assim, o plano, a reta R, aliás, tem como vetor diretor 4, 1, menos 2. E assim, uma equação do plano será algo do género 4x mais y menos 2z mais d igual a 0. Então temos que determinar qual é que é o valor do d. Nós já sabemos as coordenadas do ponto P, então é só substituir nesta equação que aqui temos. Portanto, ficamos com 4 vezes 1 mais 3 menos 2 vezes menos 4 mais d igual a 0. E vocês verão que o d vai ser igual a menos 15. Assim, a equação do plano na forma que foi pedida será 4x mais y menos 2z menos 15 igual a 0. A linha B. Seja C o centro da superfície esférica e seja A o simétrico do ponto C relativamente ao plano x ou y. Determina a amplitude do ângulo AOC. Apresenta o resultado em graus arredondado às unidades. Se em cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Em primeiro lugar, quais é que são as coordenadas do ponto C? O ponto C tem de coordenadas 1, 2, menos 1, olhando para a equação da superfície esférica. Ora, e quais é que são as coordenadas do ponto A? Nós sabemos que é simétrico, é o ponto simétrico do ponto C relativamente ao plano x ou y. Portanto, se nós desenharmos o nosso referencial, o plano x ou y é este aqui. Então, se é simétrico do ponto C relativamente a este plano, então quer dizer que a ordenada, quer dizer que a abscissa e a ordenada serão iguais às do ponto C, portanto 1, 2, e a cota será simétrica, ok? Será 1. Então como é que nós vamos determinar a amplitude do ângulo AOC? Do seguinte modo, nós sabemos que o produto escalar entre OA e OC é igual à norma do vetor OA vezes a norma do vetor OC vezes o cosseno do ângulo AOC. Ok? Então vamos ter que determinar o valor do produto escalar, o valor destas duas normas, para depois termos a amplitude do ângulo. Em primeiro lugar, vamos determinar as coordenadas do vetor OA, que vão ser as coordenadas do ponto A menos as da origem. Ou seja, será igual, terá coordenadas iguais às do ponto A. Relativamente ao vetor OC, também vai ter as coordenadas do ponto C. Ok? Portanto, 1, 2, menos 1. Então, podemos já determinar qual é que é o valor do produto escalar de OA por OC. E vai dar 1 mais 2 vezes 2 menos 1. Ou seja, vai dar 4. Relativamente à norma do vetor OA, a norma do vetor OA vai ser igual à raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 6. A norma do vetor OC também vai ser raiz quadrada de 6. Portanto, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Portanto, raiz quadrada de 6. Então, ficamos agora com o seguinte. 4, voltando à equação
do produto escalar, 4, igual à raiz quadrada de 6, vezes a raiz quadrada de 6, que eu até posso escrever logo, que é 6, não é? Portanto, é a raiz quadrada de 6 ao quadrado, vezes o cosseno de AOC. Assim, o cosseno de AOC será 2 terços e o cosseno menos 1 de 2 terços, ou arco cosseno, como preferirem, vai ser AOC, que vai ser aproximadamente 48 graus. Exercício 4. Na figura em baixo está representado num referencial ortonormado ao XYZ um prisma hexagonal regular. Sabe-se que PQ e QR são arestas de uma das bases do prisma. E sabe-se também que o comprimento do segmento reta PQ é igual a 4. A linha A determina o produto escalar do vetor QP pelo vetor QR. Ora, o produto escalar de QP por QR vai ser, mais uma vez, a norma de QP vezes a norma de QR vezes o cosseno do ângulo formado, portanto, por estes dois vetores. Então, eu desenhei aqui uma das bases do prisma, não é? Que é um hexágono. E aqui vamos ter o nosso ponto Q. Ok? Aqui vamos ter o nosso ponto P. E aqui vamos ter o nosso ponto R. Um hexágono pode ser decomposto, este como é regular, não é? Pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. E assim, qual é que será o ângulo entre os vetores QP e QR? O vetor QP é este aqui. E o vetor QR vai ser este aqui. O ângulo formado entre eles vai ser este ângulo todo aqui. Este ângulo tem de amplitude 60 graus e este aqui também. Então, o ângulo formado por estes dois vetores é 120 graus. O produto escalar assim será 4 vezes 4 vezes o cosseno de 120 graus. O cosseno de 120 graus é menos 1 meio, pelo que ficamos com 16 vezes menos 1 meio, que é como quem diz menos 8. A linha B. Sabe-se ainda que o plano PQR tem da equação 2x mais 3y menos z menos 15 igual a 0. Uma das arestas laterais do prisma é o segmento reta PS, em que S é o ponto de coordenadas 1450. Determine a área lateral do prisma. Apresenta o resultado arredondado às décimas, se em cálculos intermédios proceder a arredondamentos conserve no mínimo 3 casas decimais. Então, relativamente à área lateral do prisma, o que é que nós podemos dizer? Portanto, as bases laterais, as faces laterais do prisma, são todas retangulares. Assim, será 6 vezes, porque são 6 retângulos, ok? 6 vezes o comprimento de PQ vezes o comprimento de PS. Eu já sei o comprimento de PQ. Diz no enunciado que é 4. E então, relativamente ao comprimento de PS? Bom, eu sei as coordenadas, não é, do ponto S, mas não sei as coordenadas do ponto P. Porque senão até podia calcular a norma do vetor PS e ficava com o valor da área lateral.
Então vamos ter que determinar quais é que são as coordenadas deste ponto P. Reparem que a reta PS é perpendicular ao plano PQR. Se vocês olharem para a figura. Ok? E eu posso escrever a reta PS. Posso escrever uma equação vetorial da reta PS. Ok? Tenho um ponto da reta, o ponto S, e tenho um vetor diretor desta reta, que será o vetor normal do plano PQR, que terá de coordenadas 2, 3, menos 1. Assim, uma equação da reta PS, uma equação vetorial, será, portanto, esta. XYZ igual a 14, 5, 0, as coordenadas do ponto S, mais k vezes as coordenadas do vetor normal ao plano PQR. 2, 3, menos 1. Com o k pertencente a R. Agora reparem no seguinte. O ponto P é a interseção da reta PS com o plano PQR. Ok? Eu vou escrever a equação vetorial da reta PS de uma outra maneira. Vou escrever desta maneira. Portanto, XYZ é igual a 14 mais 2k, 5 mais 3k, menos k. Portanto, todos os pontos da reta PS terão esta forma. O que eu agora vou fazer é, se o ponto P é um ponto da reta PS e é um ponto do plano, simultaneamente, então eu vou substituir estas três coordenadas que obtive através da equação vetorial da reta PS e vou substituí-las na equação do plano PQR. Ou seja, vamos ficar com 2 vezes 14 mais 2k, mais 3 vezes 5 mais 3k, menos k, menos 15, igual a 0. Vamos ficar com 28, mais 4k, mais 15, mais 9k, mais k, menos 15. Ora, o mais 15 corta com o menos 15 e vamos ficar com 14k igual a menos 28, ou seja, k vai ser igual a menos 2. Ou seja, o que eu fui descobrir foi para que valor de k é que o ponto P pertence simultaneamente à reta PS e ao plano PQR. E isso é para k igual a menos 2. Eu agora já tenho as coordenadas do ponto P. É só substituir aqui, nestas coordenadas que obtivemos a partir da reta, da equação vetorial da reta PS. Vamos substituir o k por menos 2 e vamos ficar com o ponto P de coordenadas 10, menos 1, 2. Então, resta-nos apenas fazer uma coisa. Vamos determinar as coordenadas do vetor PS. Ok? E determinar a norma. Ora, as coordenadas do vetor PS são as coordenadas de S menos P. E isto vai dar 4, 6, menos 2. Assim, a norma de PS vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. E isto vai dar raiz quadrada de 56. Assim, a nossa área lateral pedida vai ser 6 vezes 4 vezes a raiz de 56, ou seja, 24 vezes a raiz quadrada de 56, que vai dar aproximadamente, arredondado às décimas, 179,6. Exercício 5.
Na figura em baixo está representado num referencial ortonormado x ou y um triângulo equilátero ABC. Sabe-se que o ponto A tem ordenada positiva, os pontos B e C pertencem ao eixo OX e que o ponto B tem abscissa 1 e o ponto C tem abscissa maior do que 1. Qual é a equação reduzida da reta AB? Em primeiro lugar, como isto se trata de um triângulo equilátero, então este ângulo aqui é 60 graus. O que significa que a inclinação da reta AB é 60 graus. E assim eu já posso determinar o declive da reta AB, que vai ser tangente de 60 graus. E isto vai dar raiz de 3. Agora sabemos que a reta AB já vai ser algo do género raiz de 3, raiz de 3 vezes x, y igual a raiz de 3 vezes x mais b. Eu sei que o ponto B tem de abscissa 1 e vai ter de ordenada 0, não é? Porque pertence ao eixo OX. Então, é só substituir pelas coordenadas do ponto B. Ficamos com esta equação e por isso B vai ser menos raiz de 3 e a equação desta reta vai ser raiz y igual a raiz de 3x menos raiz de 3. Ou seja, a opção correta é a opção D. Exercício 6. Na figura em baixo está representado um triângulo equilátero ABC. Seja A o comprimento de cada um dos lados do triângulo e seja M o ponto médio do lado BC. Mostra que o produto escalar do vetor AB pelo vetor AM é igual a 3A ao quadrado sobre 4. Ora, o produto escalar de AB por AM é igual à norma do vetor AB vezes a norma do vetor AM vezes o cosseno do ângulo formado por estes dois vetores. Então vou ter que descobrir qual é o valor do comprimento de AB. Por acaso até não preciso descobrir o do AB, não é? É A. É um dos lados do triângulo. Vamos descobrir a que é igual o AM. E qual é que é o ângulo formado pelos vetores AB e AM. Reparem que, como isto é um triângulo equilátero, este ângulo todo é 60 graus. Ok? Mas nós só queremos esta parte aqui. Por isso, vai ser 30 graus. Então, como é que nós vamos determinar o valor de AM? Eu vou usar o teorema de Pitágoras, ok? Em que AB ao quadrado, o comprimento de AB ao quadrado, é igual ao comprimento de AM ao quadrado mais o comprimento de BM ao quadrado. Ora, o comprimento de AB ao quadrado é A ao quadrado. AM ao quadrado nós ainda não sabemos. E o comprimento de BM ao quadrado, ora, se BC tem comprimento A, então BM vai ter comprimento A sobre 2. E A sobre 2 ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado sobre 4. Então, AM ao quadrado vai ser, por isso, 4A ao quadrado sobre 4 menos A ao quadrado sobre 4. E por isso vai dar 3A ao quadrado sobre 4, não é? Assim, AM vai ser igual à raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4. Ou seja, 3A. Aliás, a raiz quadrada de 3A sobre 4. Não se esqueçam que aqui o A é um valor positivo, não é? Porque é um comprimento
é o comprimento de cada um dos lados do triângulo equilátero. Portanto, o A tem de ser positivo. E o comprimento da AM também, não é? Assim, o comprimento da AM é raiz de 3 vezes A sobre 4. Ora, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? Portanto, ficamos com raiz de 3 ao quadrado sobre 4 vezes raiz de 3. Ora, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Portanto, ficamos com 3A ao quadrado, como queríamos mostrar. Exercício 7. Considere, num referencial OXYZ, o plano alfa da equação 2x mais 3y menos z menos 9 igual a 0, a reta R da equação vetorial xyz igual a 1, 2, 1 mais k vezes o vetor 0, 1, 5, com o k real. A linha A seja A o ponto da reta R cuja ordenada é igual a 4. Determina uma equação do plano que é paralela ao plano alfa e que passa pelo ponto A. Apresente essa equação na forma ax mais by mais cz mais d igual a 0. Eu sei que o ponto A tem de ordenada 4, mas eu não sei nem a abscissa nem a cota do ponto A. Então como é que eu vou descobrir as coordenadas todas do ponto A? Eu vou recorrer à equação vetorial da reta R. Então, eu vou substituir o y por 4, ok? Portanto, fico com x4z igual a 1, 2 mais k, portanto, eu vou logo escrever deste modo, ok? 1 mais 5k, com a k pertencente a R. Assim, eu vou ter que o x é igual a 1, que 4, portanto, a primeira coordenada é igual à primeira coordenada, a segunda é igual à segunda e a terceira é igual à terceira, não é? Portanto, 4 vai ser igual a 2 mais k e z vai ser igual a 1 mais 5k. Ora, eu sei, pela segunda equação, que o k é igual a 2. Se o k é 2, então que valor é que o z vai tomar? Vai ser 1 mais 5 vezes 2, ou seja, 11. Assim, o ponto A vai ter de coordenadas 1, 4, 11. Ora, se esse plano que nós queremos determinar a equação é paralelo ao plano alfa, então o vetor normal desse plano que nós queremos determinar a equação, um vetor normal, pode ser precisamente o vetor normal ao plano, um vetor normal ao plano alfa. Portanto, 2, 3, menos 1. Assim, uma equação do plano que nós queremos determinar será algo do género 2x mais 3y menos z mais d igual a 0. Temos que então determinar o d. Eu sei um dos pontos deste plano, o ponto A, não é? Por isso vamos substituir o x, o y e o z pelas coordenadas do ponto A. 2 vezes 1 mais 3 vezes 4 menos 11 mais d igual a 0. E o d vai ser igual a menos 3. Assim, uma equação do plano que queríamos determinar seria 2x mais 3y menos z menos 3 igual a 0. A linha B. Seja P o ponto de interseção da reta R com o plano alfa. Determine as coordenadas do ponto P. Então, mais uma vez, a reta R, nós vamos escrevê-la de um outro modo. Portanto, todos os pontos da reta R são da forma 1, 2 mais k, 1 mais 5k, com o k pertencente a R. Então,
nós queremos determinar um ponto, as coordenadas do ponto de interseção da reta R com o alfa, com o plano alfa, e por isso este ponto genérico, não é, da reta R, vai pertencer a alfa. O que nós vamos fazer é substituir estas três coordenadas na equação do plano alfa. Ficamos com 2 vezes 1, mais 3 vezes 2 mais k, menos 1 mais 5k, menos 9 igual a 0. Assim fico com 2 mais 6, mais 3k, menos 1, menos 5k, menos 9 igual a 0. Assim fico com menos 2 menos 2k igual a 0. Isto é, o k vai ser igual a menos 1. Então, o ponto P, e agora vou ter só que substituir na equação vetorial o k por menos 1, e vou obter as coordenadas do ponto P. Portanto, a abscissa vai ser 1, a ordenada vai ser 2 menos 1, portanto 1, e a cota vai ser 1 mais 5 vezes menos 1, ou seja, menos 4. Estas são as coordenadas do ponto P. Exercício 8. Na figura em baixo está representado, num referencial ortonormado ao XYZ, o prisma quadrangular regular OABCDEFG. Sabe-se que os pontos C, A e E pertencem aos eixos coordenados OX, OY e OZ, respectivamente. O ponto A tem de coordenadas 0, 2, 0 e o plano OFB é definido pela equação 3x mais 3y menos z igual a 0. A linha A determina uma equação do plano paralelo ao plano OFB que passa no ponto D. Em primeiro lugar, reparem na reta AF. Se vocês olharem para a figura, a reta AF é perpendicular ao eixo OZ. Como assim é? Então vamos ter que a abscissa do ponto A vai ser igual à abscissa do ponto F. Mas também vamos ter que as ordenadas vão ser iguais destes dois pontos. Ok? E assim, o ponto F vai ter de coordenadas 0, 2, z de f. Ainda não sabemos qual é que é a cota do ponto F. Mas, como o ponto F pertence ao plano OFB, podemos substituir o x por 0 e o y por 2 e determinar o valor da cota de f. E vamos ficar com z de f igual a 6. Portanto, assim as coordenadas do ponto F vão ser 0, 2, 6. Para além disso, reparem que z de a cota do ponto D, é igual à cota do ponto F. Ok? E assim será igual a 6. Por observação também da figura, nós podemos concluir que a abscissa do ponto D, ok, vai ser igual a menos y de f. Ou seja, vai ser igual a menos 2. Deste modo, já temos as coordenadas do ponto D para podermos determinar a equação do plano, que é paralelo ao plano OFB e que passa neste ponto D. O ponto D tem de coordenadas menos 2, 0, 6. Então, como se trata de um plano que é paralelo ao plano OFB, um vetor normal ao plano OFB tem de coordenadas 3, 3, menos 1. Assim, este plano paralelo a OFB vai ser
a equação deste plano vai ser do género 3x mais 3y menos z mais d igual a 0. Vamos determinar o d substituindo as coordenadas, substituindo x, y e z nesta equação pelas coordenadas de d. Portanto, 3 vezes menos 2 mais 3 vezes 0 menos 6 mais d igual a 0. E o d vai ser igual a 12, pelo que uma equação deste plano, a equação do plano pretendido, será 3x mais 3y menos z mais 12 igual a 0. A linha B. Seja P o ponto de cota igual a 1 que pertence à aresta BG. Seja R o simétrico do ponto P relativamente à origem. Determina a amplitude do ângulo RAP. Apresenta o resultado em graus, arredondado às unidades. Se em cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Ora, relativamente ao ponto P, sabemos que tem cota 1, a última coordenada é 1, e se pertence à aresta BG, ora, então a ordenada será igual à do ponto A, será 2, não é? E a abscissa do ponto P será menos 2. Ok? Relativamente ao ponto R, o ponto R é o simétrico do ponto P relativamente à origem. O que significa que as coordenadas todas vão ser simétricas às das coordenadas do ponto P. Portanto, 2, menos 2, menos 1. Ora, para nós calcularmos, para determinarmos a amplitude do ângulo RAP, vamos ter que recorrer à fórmula do produto escalar. Portanto, o produto escalar da AP por AR é igual à norma de AP vezes a norma da AR vezes o cosseno formado, portanto, vezes o cosseno de RAP, não é? Então, vamos determinar as coordenadas do vetor AP. Portanto, 0, 2, 0, aliás, vai ser P menos A, que vai ser menos 2, 2, 1, menos 0, 2, 0. Isto é, menos 2, 0, 1. E vamos determinar as coordenadas do vetor AR. Portanto, R menos A, que vai ser 2, menos 2, menos 1, menos 0, 2, 0. E isto vai dar 2, menos 4, menos 1. Resta-nos ainda calcular a norma destes dois vetores. Portanto, a norma de AP, que é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada de 5. A norma de AR vamos ter que calcular também, que vai ser igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E vai ser igual a raiz quadrada de 21. Vamos ter que calcular também o produto escalar de AP por AR. Através das coordenadas, não é? Dos vetores. Portanto, produto escalar do vetor menos 2, 0, 1 pelo vetor 2, menos 4, menos 1. E este produto escalar vai dar menos 5. Ok? Por isso, voltando à fórmula do produto escalar, temos menos 5 igual à raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 21 vezes o cosseno
de RAP. Ora, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 21 é igual a raiz quadrada de 105. Portanto, ficamos com menos 5 sobre a raiz quadrada de 105. Isto é igual ao cosseno de RAP. E por isso, a amplitude do ângulo RAP será igual ao cosseno menos 1, ou o arco tangente, de menos 5 sobre a raiz de 105. Isto vai dar aproximadamente, arredondado as unidades, não é? 119 graus. Exercício 9. Na figura seguinte está representado, num referencial ortonormado OXYZ, o poliedro NOPQRS-TUV, que se pode decompor num cubo e numa pirâmide quadrangular regular. Sabe-se que o vértice P pertence ao eixo OX, o vértice N pertence ao eixo OY, o vértice T pertence ao eixo OZ, o vértice R tem de coordenadas 2, 2, 2 e o plano PQV é definido pela equação 6x mais z menos 12 igual a 0. A linha A determina as coordenadas do ponto V. Ora, reparem que as coordenadas do ponto R são 2, 2, 2, como diz o enunciado, e relativamente ao ponto T, como pertence ao eixo OZ, a abscissa e a ordenada serão iguais a 0 e a cota do ponto T será igual à do ponto R, será 2. Reparem agora no seguinte, eu vou calcular o ponto médio, que eu vou chamar de M, as coordenadas do ponto médio do segmento reto RT. Então, as coordenadas vão ser 2 mais 0 sobre 2, 2 mais 0 sobre 2, 2 mais 2 sobre 2, e por isso o ponto M vai ter de coordenadas 1, 1, 2. Porquê é que eu calculei as coordenadas deste ponto M? Não é? Ponto médio de TR. Porque a abscissa do ponto M é igual à abscissa do ponto V e a ordenada, aliás, do ponto M é igual à ordenada do ponto V. Assim, eu já sei que o ponto V tem de coordenadas 1, 1, Z de V. Resta-nos então descobrir qual é que é a cota do ponto V. Mas isso podemos usar a equação do plano PQV para descobrirmos. Sabemos a ordenada e a abscissa, não é? Do ponto V. Então, é só substituir na equação do plano PQV. 6 vezes 1 mais Z menos 12 igual a 0. E por isso, Z de V vai ser igual a 6 e as coordenadas de V serão 1, 1, 6. A linha B. Escreva uma equação cartesiana do plano que passa no ponto P e é perpendicular à reta OR. Se trata de uma equação perpendicular, se se trata de um plano perpendicular a uma reta, então esse plano, um vetor normal a esse plano poderá ser, tem a mesma direção, não é? Do vetor diretor da reta OR. Então, a reta, vamos descobrir quais são as coordenadas do vetor diretor desta mesma reta. Portanto, R menos O, isto serão as coordenadas de R. E sabemos que passa pelo ponto P. Ora, então, se um vetor diretor da reta OR tem de coordenadas 2, 2, 2, então isto quer dizer
que a equação do plano que queremos determinar será algo deste género. 2x mais 2y mais 2z mais d igual a 0. Mas ainda temos que determinar o valor de d. E o valor de d podemos determinar quando soubermos as coordenadas de um ponto que passe por este plano. Então, o ponto P, nós sabemos que ele pertence ao eixo OX. Deste modo, sabemos que o ponto P terá de coordenadas x de P, 0, 0. Portanto, a ordenada e a cota do ponto P são 0. Nós podemos descobrir, uma vez que este ponto pertence ao plano PQV, podemos substituir o z por 0 na equação desse plano e descobrirmos qual é que é o valor da abscissa de P. E vai ser, portanto, 2. Agora sabemos que o ponto P tem de coordenadas 2, 0, 0. E podemos determinar a equação do plano. Portanto, substituindo as coordenadas pelas coordenadas de P nesta equação, não é? Ficamos com 2 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais d igual a 0. E por isso d será igual a menos 4. E a equação do plano que era pedido será 2x mais 2y mais 2z menos 4 igual a 0. A linha C. Seja A um ponto pertencente ao plano QRS. Sabe-se que o ponto A tem cota igual ao cubo da abscissa e que os vetores OA e TQ são perpendiculares. Determina a abscissa do ponto A recorrendo à calculadora gráfica. Na sua resposta, equaciona o problema, reproduza num referencial o gráfico ou os gráficos das funções que visualizar na calculadora e que lhe permitem resolver a equação e que devem estar devidamente identificadas. Apresente a abscissa do ponto A arredondada às centésimas. Ora, se A é um ponto do plano QRS, o plano QRS é o plano de equação y igual a 2. Para além disso, nós sabemos que o ponto A tem cota igual ao cubo da abscissa. Portanto, o ponto A tem de coordenadas x, 2, x ao cubo. O vetor OA tem de coordenadas A menos O, não é? E por isso terá de coordenadas x, 2, x ao cubo. O vetor TQ tem de coordenadas Q menos T. O ponto Q, quais são as coordenadas do ponto Q? Ora, tem a mesma abscissa e a mesma ordenada do ponto R, isto é, 2. E o ponto Q pertence ao plano da equação z igual a 0. Por isso, 2, 2, 0. Relativamente ao ponto T, o enunciado diz que pertence ao eixo OZ, portanto, a abscissa e a ordenada são 0, e a cota de T será igual à cota de R, portanto, 2. Assim, Q menos T será 220 menos 002, ou seja, isto vai dar 22 menos 2. Nós sabemos que os vetores OA e TQ são perpendiculares, pelo que o produto escalar de OA por TQ será igual a 0. Então, ficamos com o seguinte. Portanto, o produto escalar de x2, x ao cubo, por 2, 2 menos 2 é igual a 0. E por isso ficamos com 2x mais 4
menos 2x ao cubo igual a 0. Agora, se vocês forem às vossas calculadoras, portanto, se tivermos aqui uma função, portanto, f de x igual a 2x mais 4 menos 2x ao cubo, portanto, o que tínhamos aqui, não é? Se vocês determinarem os zeros com a vossa calculadora, vocês irão perceber que a abscissa do ponto A será o zero desta função, que será 1,52 arredondado, portanto, às centésimas. Exercício 10. Considere um ponto P do primeiro quadrante, eixos não incluídos, pertencente à circunferência de centro na origem e raio 1. Sejam RS as coordenadas do ponto P. Seja T a reta tangente à circunferência no ponto P. E seja Q o ponto de interseção da reta T com o eixo OX. Prove que a abscissa do ponto Q é 1 sobre R. Bom, então nós temos que as coordenadas do ponto P são RS. E se vocês repararem, a reta perpendicular a T é a reta OP. Portanto, a reta OP é perpendicular à reta T. Como assim é? O declive, como o declive da reta OP vai ser, portanto, R, não, ao contrário, portanto, S menos 0 sobre R menos 0. Isto vai ser igual a S sobre R. Deste modo, como as retas OP e T são perpendiculares, então o declive da reta T vai ser igual a menos 1 sobre o declive da reta OP. Assim, o declive da reta T será menos R sobre S. Isto quererá dizer que eu posso escrever a reta T como y igual a menos R sobre S, x, mais a ordenada na origem. Mas nós podemos descobrir que a ordenada na origem é esta, porque o ponto P pertence à reta T. Então vamos substituir na equação que nós temos até agora da reta T, vamos substituir as coordenadas de P na equação. E vamos ficar com, portanto, S igual a menos R sobre S vezes R mais B. Assim, temos S igual a menos R ao quadrado sobre S mais B. E o B assim será igual a R ao quadrado mais S ao quadrado sobre S. Mas atenção, a equação da circunferência do exercício é definida pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E se vocês repararem, substituindo na equação da circunferência pelas coordenadas do ponto P, nós temos que r ao quadrado mais s ao quadrado é igual a 1. Portanto, o valor de B será 1 sobre S. E assim, a equação da reta T será y igual a menos R sobre S x mais 1 sobre S. Nós sabemos que a ordenada do ponto Q é 0. Não é? E assim, vamos resolver
a seguinte equação. Portanto, o ponto Q também é um ponto da reta T, e por isso vamos resolver esta equação. 0 igual a menos R sobre S, x mais 1 sobre S. E a solução desta equação vai dar-nos a abscissa do ponto Q. Portanto, nós vamos ficar com R sobre S x igual a 1 sobre S, o que significa que x vai ser igual a 1 vezes S sobre S vezes R. E por isso, isto vai dar 1 sobre R. E esta é a abscissa do ponto Q, como queríamos provar. Neste vídeo é tudo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de subscreverem o canal para ajudarem o canal a crescer, e se quiserem ver mais vídeos como este, não se esqueçam também de deixar o vosso like no vídeo. Se quiserem ver mais vídeos de 1 hora de exercícios, vão ver a nossa playlist de vídeos com 1 hora de exercícios, ok? Neste vídeo é tudo, grande abraço e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!